Se você já colocou o bebê no peito e pensou: "Meu Deus, era pra doer assim?" Respira comigo. Esse começo pode parecer um teste de resistência. Você com sono, o bebê chorando e todo mundo dizendo: "É só colocar no peito." Mas ninguém explica o como. Hoje vamos bater um papo honesto e acolhedor sobre um tema que toca o coração de tantas de nós: problemas comuns na amamentação. Se você está aí, talvez com um bebê no colo, sentindo aquela dúvida ou frustração, saiba que você não está sozinha. Milhões de mães passam por isso. E o melhor? A maioria supera com um pouquinho de conhecimento e paciência. Vamos juntas nessa? Fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar dicas práticas e insights valiosos que vão te motivar a persistir. E se você gostar, não esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Primeiro, vamos lembrar por que a amamentação é tão mágica. É um momento de conexão profunda entre você e seu bebê, cheio de nutrientes perfeitos para o crescimento dele e ainda ajuda na sua recuperação pós-parto. Mas olha, nem tudo é um mar de rosas no começo. Eu mesma, com meu primeiro filho, chorei rios nos primeiros dias porque doía tudo. É normal, tá? A boa notícia é que entender os problemas comuns pode transformar essa experiência. Hoje, eu vou te guiar por alguns dos mais frequentes, explicando o que acontece, por quê e o mais importante, como resolver. Vamos tornar isso leve, sem julgamentos, só com carinho e informação. Começando pelo clássico: dor nos mamilos. Como isso é comum! Muitas mães descrevem como uma sensação de ardor ou rachaduras que fazem até o chuveiro doer. Por que isso acontece? Geralmente é por causa de uma pega incorreta. Quando o bebê não abocanha direito o peito, sugando só o bico em vez da areola toda. Outras causas podem ser pele seca, infecções como candidíase ou até o uso de bombas de extração mal ajustadas. Eu lembro que no meu caso era exatamente isso. Meu bebê estava pegando superficialmente e eu sentia como se estivesse sendo picada por agulhas. Mas ei, não desanime! A solução está ao alcance. Primeiro, cheque a posição. Segure o bebê com a barriguinha colada na sua, nariz alinhado com o mamilo. Incentive uma boca bem aberta, como um bocejo. Experimente posições diferentes, como a deitada de lado ou a bola de rugby. Eu amava essa porque era mais confortável à noite. Use cremes de lanolina pura para hidratar e evite sabonetes fortes nos seios. Se a dor persistir, procure uma consultora de amamentação. Elas são anjos disfarçados. Aqui vai um insight valioso. Estudos mostram que corrigir a pega nos primeiros dias pode reduzir a dor em até 90%. Imagine isso! Em poucas sessões, você e seu bebê viram um time imbatível. Você consegue, mamãe! Agora vamos falar sobre aquele inchaço que deixa os seios duros como pedra e doloridos. O engurgitamento mamário. Isso rola quando o leite desce com tudo, geralmente entre o 3º e 5º dia pós-parto, e o bebê ainda não mama o suficiente para esvaziar. Ou às vezes, quando você pula mamadas ou usa fórmulas complementares desnecessariamente. Eu passei por isso e me sentia como se meus seios fossem explodir. Desconfortável pra caramba. Para aliviar, o segredo é amamentar com frequência, a cada 2 a 3 horas, ou sempre que o bebê pedir. Antes de mamar, aplique compressas quentes para amolecer e depois, frias para reduzir o inchaço. Massagens suaves do peito para o mamilo ajudam a drenar. Se estiver muito cheio, extraia um pouquinho manualmente ou com bomba, mas não exagere para não estimular mais produção. Um truque que eu adorava: folhas de repolho geladas nos seios. Parece loucura, mas funciona como anti-inflamatório natural. E lembre-se, engurgitamento é sinal de que seu corpo está produzindo leite abundante. É temporário, dura uns dias e depois vira rotina. Pense no seu bebê recebendo anticorpos preciosos a cada gota.
Você está nutrindo uma vida. Passando para a mastite, que é mais séria, mas tratável. É uma infecção no tecido mamário, causando febre, calafrios, vermelhidão e dor intensa em um seio. Causas? Rachaduras nos mamilos, que deixam bactérias entrarem. Ou leite retido em decorrência de engurgitamento. Eu tive uma leve mastite uma vez e foi assustador. Sentia como se tivesse gripe, mas só em um lado. Ação imediata. Continue amamentando do seio afetado para drenar, mas consulte um médico rapidinho. Antibióticos geralmente resolvem em 48 horas. Enquanto isso, repouso, hidratação e compressas quentes ajudam. Prevenção é chave. Evite sutiãs apertados, amamente regularmente e trate rachaduras logo. Outro insight aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, amamentar durante a mastite é seguro e até ajuda na cura, porque o leite tem propriedades antibacterianas. Não pare! Compartilhe nos comentários se você já passou por isso. Vamos nos apoiar mutuamente. Outro problema que assusta é a baixa produção de leite. Muitas mães acham que não produzem o suficiente porque o bebê chora muito ou mama o tempo todo. Mas, na real, a maioria das mães produz exatamente o que o bebê precisa. Causas verdadeiras incluem estresse, desidratação, problemas hormonais ou medicamentos. Eu me preocupei com isso no começo, contando fraldas molhadas para checar. Para aumentar a produção, foque na demanda. Quanto mais o bebê mama, mais leite vem. Beba muita água, coma bem. Aveia, sementes de linhaça e levedura de cerveja são aliados naturais. Posições relaxadas e contato pele a pele estimulam hormônios como a oxitocina. Se suspeitar de algo sério, como tireoide, fale com um profissional. Um fato motivador. Bebês cluster feeding, mamadas frequentes, são normais nos picos de crescimento e sinalizam ao seu corpo para produzir mais. Você é uma fábrica de leite perfeita. Confie no processo. Não posso deixar de mencionar problemas de pega e sucção. Se o bebê não pega direito, pode levar a todos os outros problemas. Sinais: cliques durante a mamada, mamilos achatados depois ou bebê frustrado. As causas variam: língua presa, prematuridade ou simplesmente aprendizado. Dicas: pratique a pega em C com a mão, guiando o queixo do bebê para baixo. Use almofadas de amamentação para suporte. Se for língua presa, um pediatra pode avaliar um corte simples. Uma amiga minha descobriu isso no 2º mês e, após correção, a amamentação virou prazer. A pega correta não só previne dor, mas melhora a transferência de leite, ajudando no ganho de peso do bebê. Paciência é tudo. Bebês aprendem com você. Por fim, toquemos em regurgitação e refluxo, que não são exatamente problemas de amamentação, mas atrapalham muito. Bebês regurgitam porque o esfíncter esofágico é imaturo e leite em excesso pode voltar. Se for refluxo gastroesofágico, causa choro e desconforto. Nesse caso, mantenha o bebê ereto por 20 a 30 minutos após mamar. Arrote com frequência e evite superalimentação. Posições verticais ajudam. Para refluxo, pediatras podem sugerir fórmulas espessas ou medicamentos leves. A maioria melhora aos 6 meses, quando sentam sozinhos. Enquanto isso, amamentar em porções menores e mais frequentes alivia. Você está fazendo o melhor pelo seu filhote. Ufa, chegamos ao final. Mas espero que você sinta aquela energia positiva agora. Problemas na amamentação são comuns, mas superáveis com informação e suporte. Lembre-se, você é forte, capaz e o melhor para seu bebê. Se algo persistir, busque ajuda. Lactantes, pediatras ou grupos de apoio online são ouro. Eu amo compartilhar isso porque sei o quanto mudou minha jornada. O que você achou? Já enfrentou algum desses? Conta nos comentários. Vamos trocar experiências. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha com uma amiga mamãe e se inscreve para mais dicas. Beijos carinhosos e até breve!